paz do Senhor, meus irmãos, tudo bom? Meu nome é Ramon. Eu gostaria de deixar uma palavra ao seu coração. Você que estiver vendo esse vídeo, eu peço a Deus que venha falar ao seu coração, porque essa palavra pode transformar a sua vida nesse dia, nessa hora, que a palavra do Senhor foi ministrada muito forte no meu coração e eu tenho certeza que vai falar também ao seu coração. E essa palavra que Deus colocou ao meu coração está no livro de Êxodo 15. Nós vamos ler alguns versículos apenas. Vamos falar sobre o versículo 19 e o 22, que diz assim, o 19: E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs de trás deles. Versículo 22. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. Irmãos, esse texto é um texto que eu já tive a oportunidade de ministrar, mas o Senhor, Ele renovou essa palavra em meu coração e eu quero compartilhar com você. Esse texto ele é um texto tremendo da Escritura, que ele fala sobre a retirada, a saída do povo de Israel do Egito para a terra que o Senhor tinha prometido a Abraão. Veja só o período Israel, para você que não conhece a história muito bem, Israel foi parar no Egito através de uma grande fome que houve, e então os filhos de Israel desceram ao Egito e lá ficaram, e se alimentaram, viveram lá, e se passou-se muitos anos morando no Egito, e a Bíblia diz que levantou-se um novo faraó, a qual não conhecia José. Esse faraó, segundo a história, diz que era um faraó Ixo, é um povo que veio da Mesopotâmia, desceu até o Egito, saqueou o Egito e estabeleceu um novo faraó. E esse faraó era Ixo, e não conhecia José e nem a história dos filhos de Israel. Então o povo nesse período ele começou a se escravizado por esse faraó. Então um texto bíblico nos relata que esse faraó não conhecia a José. Então esse período começou um período de escravidão, um período de angústia, um período de perseguição aos hebreus. Eles passaram momentos caóticos, momentos tristes da vida dele durante esse período, a qual ficou sendo escravizado no Egito. Então Deus decide, através da sua promessa, levantar um homem chamado Moisés, que esse homem foi um homem responsável pela retirada do povo de Israel do Egito. E quando esse povo, que nós conhecemos a história, estava vivendo esse período tão terrível, Deus levanta Moisés e começa a Moisés ir diante de Faraó, e começa a acontecer as pragas sobre os egípcios que nós conhecemos muito bem. Então, na última praga, a morte dos primogênitos, a última praga, Israel começa a sair do Egito. E diz a Bíblia que Deus endurece o coração de Faraó e Faraó decide ir atrás dos filhos de Israel. Mas a Bíblia, onde nós lemos agora, diz que o anjo de Deus ia diante de Israel, guiando Israel, conduzindo Israel. E no período dessa caminhada, eles começaram a ser conduzidos por esse anjo, por o anjo do Senhor, e por um dado momento dessa caminhada, eles olham para trás e observam que o faraó estava vindo atrás deles. Eles entram em desespero, eles entram em um momento enlouquecedor da sua vida, porque eles estavam em pé fora do Egito e agora o faraó estava vindo atrás deles novamente. Tanto que ele diz: Moisés, não tinha covas suficientes no Egito para que nós viemos ser enterrados lá. E Deus disse a Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Nesse período, como o povo de Israel para, porque se observa que estava vindo atrás Faraó, eles param porque o desespero ele nos para, o desespero ele consegue nos travar, nos alejar, nos atrofiar, e o desespero ele nos traz momentos loucuras na nossa vida.
Então, quando o povo para, Deus dá uma ordem ao povo, para o povo marchar. Moisés diz para o povo marchar, Moisés. Então, quando o povo começa a marchar novamente, quando o povo começa a caminhar novamente através da palavra que Deus deu a Moisés, diz a Bíblia que automaticamente, quando o povo começa a caminhar, o anjo do Senhor, que estava diante de Israel, ele sai da frente de Israel e se coloca entre os egípcios e Israel, a ponto que eles não conseguiam alcançar os filhos de Deus. O que você quer dizer com isso, Ramon? Eu quero dizer o seguinte: quando você está sendo conduzido por Deus, você ouve a voz de Deus e diz aquela voz: não pare de caminhar, não pare de caminhar, e você entende que o anjo de Deus, ele vai começar a se movimentar a seu favor. Quando você decide ouvir a voz de Deus e continuar a caminhada, Deus vai se movimentar ao seu favor. Que você entenda que essa caminhada com Deus, apesar de você estar com Deus, em momentos você para com a situação que você está vivendo, com o momento de angústia que você vive, você para. Você esquece até por um momento que Deus, ele estava te conduzindo, o anjo do Senhor estava te conduzindo. Mas não se preocupe, irmão, hoje é a noite, hoje é o dia que você vai voltar a caminhar em nome de Jesus, e o Senhor vai começar a se movimentar ao seu favor, e o faraó, o inimigo das nossas vidas, da sua vida, ele não vai te alcançar, porque o Senhor que te fez uma promessa para tirar você dessa situação que ele está, ele vai te guardar, independente do inimigo tentar te alcançar, ele vai te guardar, porque ele é quem está conduzindo a sua vida. É interessante que nessa caminhada que Israel está caminhando, diante dele tinha um mar, diante do povo tinha um mar. Como é que iria fazer que o povo estava cercado, Faraó atrás e o mar na frente? O que o povo ia fazer? O povo realmente ia ficar enlouquecido com essa situação, porque Israel estava a ponto de morrer. Mas o Senhor estava com Israel. Aí Deus diz a Moisés: Moisés, para tocar nas águas. E nós conhecemos a história que o mar se abre e o povo de Israel passa com pés enxutos. Eu quero te dizer algo nesse dia para o seu coração. Existem situações que Deus vai nos permitir, Ele vai nos levar a um lugar que parece que não terá saída, que parece que as coisas não vão acontecer, parece que os momentos que nós estamos vivendo não tem mais saída. Mas eu quero te falar, Deus te leva para esse lugar para você viver um momento de experiência com Deus, um momento de vivência, de experiência com Deus, porque Deus te leva para este lugar e Ele te permite viver um milagre divino, um milagre a qual só Deus pode fazer, e a sua vida nunca mais será a mesma. Israel viveu esse milagre da passagem do Mar Vermelho, e a história de Israel nunca mais foi a mesma. A história de Israel nunca mais foi a mesma. Nos livros que vieram após o êxodo, citaram diversas passagens, a qual falava que o Deus que passou com Israel no Mar Vermelho, citando a história desse grande milagre. As nações conheceram essa história, e eu quero te falar, aquilo que você está vivendo hoje não é para a sua morte, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado através dessa situação que você está vivendo. Pense bem, que o que você está vivendo hoje não é para a sua morte. Não pense, não tem saída, porque quem está conduzindo sua vida é o Senhor. E se você ainda não tem o Senhor na sua vida e não permitiu que Ele conduza a sua vida, eu digo para você nesse dia, permita que Ele seja a bússola na sua vida. Permita que Ele seja aquele que vai te guiar nos momentos difíceis, porque quando você achar que está impossível, Ele se manifestará em seu favor. Você não está só, você não está abandonado. Ele é o Senhor da nossa vida e da sua vida.
que você possa guardar essa palavra no seu coração, que você venha guardar no seu coração e dizer: eu estou vivendo isso porque eu sei que eu vou viver um grande milagre de Deus na minha vida. Se prepare, apesar que seja impossível, se prepare para viver uma grande vitória. Que o Senhor venha guardar a sua vida, que você venha guardar essa palavra no seu coração e tenha uma semana vitoriosa em nome de Jesus.